Fala nação, bem-vindos aí ao canal. Vamos conferir aí a coletiva do Felipe Luiz depois desse empate aí 0 a 0 com o Fluminense. Já peço a vocês que deixem o like, compartilhem o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva, beleza? Vamos assistir aí. As nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas. Mas mesmo assim, acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores e tudo que aconteceu durante o jogo, as adaptações, as mudanças e tudo que eu pedi eles fizeram. E principalmente é isso, até o final do jogo todo mundo correndo e todo mundo se entregando, nunca ninguém fazendo algo que não deveria fazer, fazendo algo por sua conta, senão todo mundo pensando na equipe. Isso para mim é o que mais importa. E para o torcedor pode ser que realmente seja um jogo mais chato, por 0 a 0, mas muito influenciado, né, por alguns fatores externos, o calor, não gosto de dar desculpa, mas é verdade, muito quente, a bola, campo duro e fica um jogo mais... perde um pouco de intensidade. O jogo à noite sempre é mais intenso, o frio é mais intenso ainda. Isso é um fato do futebol, mas não é desculpa do nosso time não ter feito a mesma coisa que vinha fazendo nos outros jogos. E sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, está tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia. Estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje. Inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas o nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão, para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente. Vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você falou sobre esses fatores que influenciaram talvez esse jogo chato para o torcedor. Um desses fatores que a gente comentava aqui antes é a falta que fizeram De La Cruz e Arrascaeta, que foram poupados para esse jogo de hoje. A gente sentiu a falta desse meio de campo mais criativo e, com certeza, esses 2 jogadores contribuem muito para isso. Como que pensar o time do Flamengo sem esses 2 jogadores, sem o Arrascaeta, quando ele não tiver à disposição? Qual é a dificuldade para pensar esse meio de campo dessa forma? E você acha que no segundo tempo faltou talvez mais ousadia ali para o Flamengo para tentar levar essa vitória? Quando você fala de Arrascaeta, é um jogador único, um jogador especial, e todo mundo sabe da qualidade que ele tem, e ele vai fazer falta aqui e em qualquer lugar que ele tiver, sempre. Mas esse foi o mesmo time da final, né? E lá não fez falta. Só que hoje, como no resultado não veio, e aí sim a gente começa a falar dos jogadores que não estão. Né? E eu valorizo os que sim tiveram hoje, os que sim se esforçaram, lutaram e fizeram tudo o que eu queria. O meu plano de jogo não funcionou como outras vezes, e é futebol. Não consegui dar tempo para o Plata do jeito que ele teve no outro jogo contra o Botafogo, não consegui dar soluções para o Bruno Henrique que ele teve no outro jogo, e acaba que o jogo não ficou tão limpo. Né? Eu esqueci mais uma coisa que você me perguntou. Do segundo tempo, começamos muito bem o segundo tempo, muito bem. No segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances, e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender, em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas, e pararam bastante o jogo, e isso é mérito deles. Oi, Fili, aqui, David Sharp, Antenados na Jogada.
Você falou do Fluminense várias vezes, da dificuldade que é jogar, né? Inclusive, o único time que ganhou do seu Flamengo agora, como técnico, foi o Fluminense. Aí eu queria te perguntar, você como técnico agora e ex-jogador do Flamengo, se o Fluminense está um pouco engasgado exatamente por tudo isso, ganhou 2 finais do Flamengo seguidas de Carioca, enfim, na época até 2020, 2021, dava dificuldade também, o Flamengo com um time superior conseguia, né, o Fluminense ia lá e ganhava. Se tem isso, e também te perguntar um pouco sobre o gramado do Maracanã, porque você falou que está duro, né, o gramado passou por um tempo grande aí de reforma. Sempre, como eu falei, um clássico sempre é difícil jogar. Tem esse contexto, né? Os jogadores que não estavam tão bem do Fluminense, eles aparecem, eles crescem nesses momentos. Então a gente vê a melhor versão de Martinelli, de Arias, o próprio Fuentes, lateral esquerdo, fez um grande jogo. E a gente viu hoje um grande Fluminense. E um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. E assim eu vou para frente, pensando para frente, não fico remoendo e nem tentamos. Como eu falei, é a primeira vez que a gente joga contra o Fluminense durante o ano e vão ser mínimo 4, né? Ou é por aí. Então vão ser várias vezes, já foram outros anos que foram 6 vezes e a gente já se conhece bem, os jogadores se conhecem bem, então sempre é um jogo difícil e para os dois lados. Pode ter certeza que para eles também foi complicado, mas sempre vamos querer ganhar um Fla-Flu, que é um jogo histórico. Outra coisa? O gramado, não. É uma briga eterna. É uma briga eterna. Assim, eu entendo, é muito quente. Para cuidar de um gramado não deve ser fácil. Mas temos que pensar nos jogadores, temos que sempre fazer esforço e se custar mais caro um investimento, temos que fazer um investimento. E se tiver que trocar o gramado em algum momento e fazer um investimento alto, tem que fazer um investimento alto, porque é fundamental para o espetáculo, né? Aqui no Rio de Janeiro o clima é extremo. É para os dois lados, todo mundo pode falar, mas na verdade o telespectador fica isso, um jogo mais chato, fica um jogo mais truncado, a bola quica muito e é prejudicado todos, né? Felipe, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e revista Placar. Hoje completavam 6 anos que os meninos não estavam mais com a gente. Queria que você relatasse como estava a sua cabeça pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e ex-jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos ontem na televisão. E ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora porque o Flamengo é um clube porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo, é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, o pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu,
quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente fala, o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Aqui, Felipe, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Uma das marcas desse jogo de hoje foram 3 saídas de jogadores por questões físicas, que foi o Alexandro, o Michael e o Thiago Silva, pelo Fluminense. Numa dessas saídas, você trouxe para jogo o Ayrton Lucas, trocando pelo Alexandro. E a gente vendo de fora, de olho nu, a gente sente que são jogadores com premissas de jogo bem diferentes. Eu vou dar minha visão, acho que o Alex é mais defensivo que o Ayrton. Mas eu queria entender a sua interpretação sobre essa mudança e como é que é esse trabalho. Afinal, você era lateral esquerdo na sua carreira. O que você pode passar sobre eles e o que você passa para eles também? Fatalidade, o Alex sentiu um incômodo. Normal, isso vai acontecer durante o ano. Melhor que aconteça agora, né, no Carioca, e que ele possa se recuperar bem, que ele possa tratar, que possa treinar e estar pronto o antes possível, que ele é muito importante para a gente. E o Ayrton entrou e eles têm a mesma função no campo, né? Os dois têm que atacar quando eles devem atacar, eles têm que passar quando eles têm que passar e tem que marcar quando tem que marcar. Então, eles dois têm a mesma função, absolutamente igual. Então, o que eu peço para o Ayrton é absolutamente a mesma coisa que eu peço para o Alexandro. Um tem mais facilidade do que o outro em fazer determinadas funções ou executar conceitos, mas a concorrência é deles, né? Eu hoje optei por começar com o Alexandre, mas sempre que o Ayrton entra, ele também é um jogador importante. Espero que ele possa se sentir cada vez melhor na equipe. Não sabemos ainda, mas é um incômodo, né? Com 7 minutos foi um incômodo que ele sentiu na coxa. Não sabemos ainda se é lesão ou não, amanhã devemos ficar sabendo. Mas o Alex é um cara que se conhece bem, então não quis correr riscos. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Essa primeira janela de transferências, ela se fecha no dia 28 de fevereiro, né? O Flamengo já contratou o Danilo e também o Juninho. Só que agora, recentemente, emprestou o Alcaraz. Eu queria saber se existe uma demanda da comissão técnica para com a diretoria, pedindo algum reforço, a reforçar algum setor do time, ainda nessa primeira janela? Não. Estou absolutamente feliz com o grupo que eu tenho na mão, o elenco que eu tenho na mão. Mas claro que sempre atento às oportunidades de mercado, né? Tenho conversas diárias com o departamento de scout, com o Boto, sobre jogadores, sobre possíveis saída e entrada de jogadores, e esse é um assunto interno, mas não pedi ninguém. Okay. Fala, Felipe. Rafael aqui do BarbaCast. Na entrada do time, né, os reservas geralmente entram com uniforme, não com uniforme de jogo, né, uniforme de treino, sei lá, de aquecimento. E o Ayrton, eu percebi que ele entrou com uniforme de jogo. Havia alguma suspeita, alguma coisa em relação ao Alexandre no começo, ou foi só coincidência mesmo? Porque o Alexandre saiu rápido, enfim. Não sabia disso. Não tinha nada. Se o Alex tivesse relatado algum desconforto, algum incômodo durante a semana, com certeza ele não estaria em campo hoje. Mas não, ele falou que foi um gesto onde a perna dele ficou presa na perna do outro e uma coisa assim. Então, ele vai poder explicar melhor do que eu. Eu não sabia desse assunto do Ayrton, né? Talvez estava prevendo que ia entrar, não sei. Mas não. O Alexandre entrou no campo 100%. Felipe, aqui, Lu da Flá TV. O quanto que você entende que esses jogos, ainda esses próximos clássicos, ainda seguem como jogos de preparação para o Flamengo, né? Que ganhou uma Supercopa, foi um jogaço e gera toda aquela empolgação. Mas o quanto que você entende que esses jogos vão ser importantes para a sequência dessa preparação? Você acabou de falar aí em objetivo de Campeonato Brasileiro e tudo mais, para que os jogadores cheguem na sua plenitude. E o quanto que esses clássicos agora próximos vão servir como boas métricas para você também como treinador?
sempre penso que o jogo ele é um guia, né, para a gente ver onde estão os problemas e atacá-los e corrigir esses problemas cada vez mais e o time ir evoluindo, né, nessa curva. E às vezes os jogos que são mais difíceis como hoje são os que mais te dão pistas, né, da onde a gente deve melhorar, o que mais. Então, como eu falo, jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, jogadores vão ter incômodos, vão sair do campo, não tenha dúvida disso. Isso aí sempre acontece, todos os anos, em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar o melhor possível com todo o elenco para o começo do Brasileiro. E isso quer dizer que eu vou abrir mão do Carioca? Não, não vou abrir mão do Carioca. Eu quero ganhar, quis ganhar do Fluminense hoje, quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Vasco e as fases finais também. Então é importantíssimo que a gente cuide desses jogadores, mime eles, que eles estejam o melhor possível para quando começar realmente a sequência de jogos, aí sim. Quando começar a sequência de jogos, aí não dá mais para parar. E é importantíssimo que a gente esteja preparado. Show. Obrigado. Tchau, pessoal. Tá aí, portanto, finalizada a... Acredito que as chances mais